Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Paulo Schwartzman, sou seu professor desse primeiro módulo de Introdução à Inteligência Artificial no Contexto Jurídico. A gente está no bloco 5 da aula um. Vamos consolidar tudo que a gente aprendeu nessa aula. Bom, do que a gente viu até agora, você tem que encarar a IA de uma nova ferramenta para um novo mundo para você. A IA, ela consegue, de fato, descortinar novas realidades, novas possibilidades dentro da sua atuação jurídica. Por isso que é muito importante mesmo que você encare ela não só como uma ferramenta possível de ser utilizada, mas efetivamente como um novo normal, como algo que vai fazer parte do seu cotidiano e que pode mudar de maneiras que você nunca pensou a sua atuação. Então, essa forma de encarar a inteligência artificial de uma ferramenta nova para um mundo novo é bem importante. Segundo, seja uma pessoa curiosa, ou, se possível, curiosa em segundo grau. Valide com criticismo, ou seja, você tem que ser curioso, você tem que aguçar a sua learnability, a sua capacidade de aprender, mas, de outro lado, você também tem que validar essas respostas da IA, validar essas propostas da IA, de forma crítica, de forma cética. Você não pode acreditar em tudo que ela te responde. Terceiro, o valor do conhecimento na forma de acesso, velocidade, maleabilidade e integração, e não mais na faceta meramente informativa. Então, se você era uma pessoa que decorava lei, que decorava código, talvez o seu conhecimento já não seja o conhecimento que vai ser mais valorizado. Agora, o valor do conhecimento, ele teve uma migração da faceta informativa para a faceta de conhecimento como acesso, velocidade, maleabilidade e integração. Isso é bem importante que você tenha em mente, porque de nada adianta ter um conhecimento decorado de código e não saber como aplicar na prática, e não ter a maleabilidade para fazer o uso da legislação e dos princípios, como a gente vai ver nas próximas aulas, de forma a conseguir interpretar as novas aparições jurídicas, as novas construções do mundo jurídico. Então é muito importante que você saia da faceta meramente informativa e entre dentro da ideia de conhecimento como acesso, velocidade, maleabilidade e integração. Um quarto ponto aqui, lembrar que todo fim é um começo, mas que todo começo também é um fim. Então, a IA pode ser o fim de uma era, mas é o começo de uma outra. E se a gente parar para pensar, é o fim de um profissional, o fim, ou pelo menos o começo do fim, de um profissional mais engessado, de um profissional que não consegue atuar de uma forma mais integrada com as novas tecnologias, e uma possibilidade para que você, como profissional que entende a importância de inteligência artificial, faça o seu nome para que você explore nichos que nem existiam antes. Ah, então, que nem a gente estava analisando na aula sobre possibilidades desconhecidas de inteligência artificial do direito, pode ser um auditor de viés algorítmico. Quem ia pensar há 60 anos atrás na possibilidade de existir um auditor de viés algorítmico? Às vezes, até hoje em dia, ninguém pensa nisso, mas é algo que efetivamente talvez seja uma função de alguém que trabalha na área do compliance, de alguém que trabalha nessa área tão importante, analisar os vieses. Então, é uma possibilidade, e a IA só vai ser um fim para quem não entender ela como um começo. E isso é muito importante que vocês entendam. E, por fim, utilizar esses vetores interpretativos que a gente colocou, as soft skills e uma postura antifrágil. Agora a gente vai passar por um quiz, e é uma pergunta razoavelmente simples, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai resolver juntos. Uma sócia de um escritório anuncia a implementação de uma plataforma de IA que analisa todas as provas de um processo e prevê o resultado segundo o fornecedor da IA com 95% de precisão, ou seja, uma precisão super alta. O objetivo principal declarado pela sócia é reduzir drasticamente os custos com advogados juniores e aumentar a eficiência para superar a concorrência. É uma ideia, pelo menos, que faz sentido dentro da proposta do escritório, diminuir custos e aumentar a eficiência, algo que faz sentido. Considerando essa aula de hoje, qual das seguintes posturas representa uma abordagem mais completa e estrategicamente correta para um advogado da equipe? Alternativa A. Rejeitar veementemente a ferramenta, argumentando que a advocacia é uma ciência humana. Alternativa B. Apoiar a implementação imediata e irrestrita,
focando exclusivamente em maximizar a produtividade, confiando plenamente na previsão de 95% informada pelo fornecedor. Alternativa C. Propor a criação de um projeto piloto para testes em casos controlados. Sugerir analisar possíveis vieses nos dados que alimentam a IA. Planejar o uso do tempo ganho para aprofundar o relacionamento estratégico com os clientes. E alternativa D. Apoiar a implementação, deixando a discussão sobre a mudança nos processos internos e a validação ética dos resultados para um segundo momento. Pode dar um pause no vídeo, pensar e anotar sua resposta. Se você deu pausa no vídeo e já tem a sua resposta, agora a gente pode passar por cada uma das alternativas e ver as que estão erradas e a correta. Para a alternativa A, rejeitar veementemente a ferramenta, argumentando que a advocacia é uma ciência humana, não seria a resposta correta dentro desse contexto, porque, como o nosso enunciado colocou, a IA tem esse potencial de reduzir drasticamente custos e também de aumentar a eficiência para superar a concorrência. Então, rejeitar essa ferramenta, na verdade, seria ficar para trás dentro do contexto mercadológico, o que não é a resposta certa. Alternativa B. O erro da alternativa B é apoiar a implementação de forma imediata e irrestrita. Porque com essa adoção imediata e restrita, não se sabe exatamente quais são os impactos que isso vai ter dentro da advocacia do time, não se sabe também qual é a real taxa de erro dentro dessa inteligência artificial, porque o único dado que a gente tem é o 95% de precisão do próprio fornecedor. Então é importante que o escritório, ao adotar, tenha os seus dados próprios para validar essas informações que foram dadas. Não se saberá também quais são os possíveis vieses que essa ferramenta de inteligência artificial tem. Então, você vai poder replicar um viés que é negativo para o seu escritório de advocacia, porque você não utilizou num ambiente controlado, numa sandbox, né? E também você não tem um plano, uma estratégia do que você vai fazer com esse tempo a mais. Então, isso seria negativo. E qual que é o erro da alternativa D? Porque ao apoiar a implementação e deixando a discussão sobre a mudança em processo interno e validação ética para um segundo momento, é, você, na verdade, está caindo dentro de um viés da complacência da inteligência artificial e provavelmente nunca vai fazer essa validação ética e processo interno porque você deixou para um segundo momento. Então, também é uma resposta que, a despeito de não estar tão errada quanto a A e a B, é uma resposta errada, porque muito provavelmente não vai ser feita essa validação ética, e a validação ética tem que ser sempre feita antes da utilização também, mas de qualquer forma, ela também não está correta, porque a mudança de processo interno tem que ser feita de uma forma cautelosa, tem que ser feita entendendo para onde que vai ser alocado esse tempo, né, que vai ser economizado com inteligência artificial, e também a parte da validação ética seria realmente duvidoso se ia ocorrer em algum momento, dado o viés da complacência. E a alternativa certa é a C, criar um projeto piloto para teste em caso controlado, basicamente fazer um sandbox, uma caixa de areia, para caso dê algum erro no escritório, seja um erro pequeno e um ambiente provavelmente de casos que são mais simples, de casos que não são tão custosos para o escritório. Também sugerir analisar os viés nos dados que alimentam a IA, ou seja, essa equipe de controle ia fazer testes para entender exatamente quais são os vieses que afetam essa inteligência artificial e o planejamento, de fato, prévio do tempo ganho para aprofundar o relacionamento estratégico com os clientes, que é algo que só os humanos no momento podem fazer. Então, a alternativa correta seria a alternativa C. A primeira indicação de leitura dessa aula é o livro do Taleb, do Nassim Nicolás Taleb, que é o Antifrágil. Inclusive, essa ficou uma indicação de leitura para todas as aulas. É um livro muito importante, muito bom. Você consegue achar fácil ele online. E também ele é amplamente disponível em livrarias e bibliotecas. É muito importante para se aprofundar dentro do contexto da antifragilidade. E a nossa segunda indicação de leitura é um artigo no Conjur, que está disponível online, que é bem interessante, que fala sobre como a IA e o direito se relacionam, né? O nome do texto é Por que estamos discutindo a inteligência artificial do jeito errado? É um texto bem curto e que vai expandir a perspectiva de vocês sobre inteligência artificial e direito. E com isso, a gente termina por aqui a nossa primeira aula sobre direito e inteligência artificial, na parte mais introdutória de entender como a IA se relaciona com o contexto jurídico. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as referências utilizadas para essa aula. E bons estudos para vocês. Qualquer dúvida,
podem me procurar nas redes sociais, podem me marcar no Instagram, me seguir no LinkedIn. Eu sou uma pessoa extremamente acessível, então se tiver qualquer dúvida, podem me mandar e-mail também. Fico à disposição de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.